Olá pessoal, boa tarde. Na aula de hoje eu vou comentar mais uns aspectos sobre entropia e, diferentemente do que eu fiz na última aula, que simplesmente foi fazer algumas constatações, eu vou mostrar algebricamente como que a entropia se dá em um sistema. Mais importante, eu não só vou falar sobre a entropia do sistema, mas eu vou expandir um pouquinho esse conceito sobre a entropia das vizinhanças, ou seja, aquilo que está ao redor do meu sistema, bem como desse somatório que a gente vai chamar da entropia do universo. Então, para isso, antes eu quero retomar mais um conceito que, por mais que possa parecer redundante, eu acho que é bem importante deixar claro para vocês. Quando eu falo em sistema, como vocês viram lá na última aula, eu falo sobre qualquer coisa, né? Qualquer coisa eu posso considerar como um sistema, beleza? Então pode ser um tubo de ensaio, um copo com água, uma pessoa, um planeta, qualquer coisa. Esse sistema, esse conjunto de moléculas, ele está retido ali, uma porção do universo que eu estou observando. Então, há matéria ali. E aí esse sistema pode ser aberto, fechado, isolado, adiabático, enfim. Aí temos algumas coisas que eu já comentei na outra aula e não convém agora retomar. Mas uma coisa que eu quero sempre lembrar é que o sistema ele tem o que a gente chama de energia interna. Ou seja, todas as moléculas ou átomos que constituem esse sistema têm uma quantidade de movimento rotacional, vibracional, translacional, e também os elétrons que constituem esses átomos também têm movimento. Por isso tem mais um termo aí dito eletrônico, tá bom? Pela primeira lei da termodinâmica, essa energia interna, U, ou em alguns livros E, sempre maiúsculo, né, para definir as funções de estado, assim como pressão, volume, temperatura, são letras maiúsculas. Vocês sempre vão ver isso em livros. Essa energia interna, ela não é constante. Aliás, ela tende a ser constante no todo, mas eu posso provocar variações se eu inserir energia na forma de calor ou se eu faça com que haja trabalho sendo executado sobre o sistema. Eu posso também retirar calor ou eu posso fazer com que o sistema realize trabalho. Então, essa energia interna, ela é função de calor e de trabalho. Se eu realizar ou se eu fazer com que calor flua das vizinhanças para o meu sistema, eu faço necessariamente com que a energia do meu sistema se torne maior. Por quê? Porque se eu estou falando que o meu sistema é constituído de moléculas e átomos e que a energia interna é o somatório de todas as possibilidades de movimento desses constituintes, é óbvio que se eu aumentar a temperatura, ou seja, inserir calor ali, eu vou fazer com que o grau de agitação dessas moléculas, desses átomos, seja maior. E aí a energia interna aumenta. Perfeito? Eu posso também fazer com que essa energia interna aumente de uma outra forma. Ou seja, se eu pegar o meu sistema e pressurizar ele, exercer uma pressão muito grande. Aqui quando eu falo pressurizar, eu estou exercendo trabalho sobre o meu sistema. Então, ao realizar trabalho sobre o sistema ou ao inserir energia, inserir calor sobre o meu sistema, eu faço com que a energia interna dele aumente. O mesmo vai ser válido aí, né? Você pensa que o meu sistema seja só, por exemplo, um gás que está ali dentro de um invólucro qualquer. E eu pressurizo esse gás, eu pressiono, exerço pressão sobre ele,
vai acontecer isso daqui, ó. Eu abri uma simulação e o que acontece quando eu exerço pressão sobre o meu sistema? Vou até explicar o conceito anterior também. Quando eu tenho aqui é o meu sistema, perceba? É uma situação onde eu tenho uma grande quantidade de gás. O sistema está a 300 Kelvin, 44,1 atm de pressão. Então, ó, se eu inserir calor sobre o meu sistema, ó, aumentando a temperatura ali, você consegue perceber ali, 476 Kelvin, a pressão já foi para 70 atm. Você percebe que o grau de agitação das moléculas ficou maior? Isso aí é energia interna, todo esse grau de agitação. Aqui a minha molécula é um átomo só, mas tem que lembrar sempre que diversos componentes da natureza, aí, diversas moléculas da natureza têm mais de um átomo. Então eles podem apresentar rotações ao redor do próprio eixo, vibração ao redor do próprio eixo, de ligação e assim consequentemente. Mas se você já visualizar isso como um átomo, como um gás ideal, já vai ser de grande valia. Beleza, então se eu aquecer, aquecer inserindo calor sobre o meu sistema, a energia interna dele se torna maior. Perfeito? Vamos diminuir, vamos resfriar aqui. Tem aqui até a pressão diminui, ou seja, o professor já tinha comentado sobre o que é a pressão, né? Que é essa frequência de colisão dos átomos contra a parede do meu sistema. Aqui já vamos chegando a 40 Kelvin, 30 Kelvin, e a pressão está bem reduzida. Nota que o movimento das partículas ficou menor. Por quê? Porque agora aqui o meu sistema ele perdeu calor. O calor, voltando ali para a minha animação, agora o que eu estou falando aqui não é mais o que está escrito, né? E sim isso daqui, ó. O meu sistema, ele perdeu calor. Eu vou apagar isso. Então, ele ali foi colocado, representada, né, como um cubo de gelo embaixo. Mas tem que entender que o calor fluiu do sistema para o meio, para as vizinhanças. Então, o sistema perdeu o calor. Se o sistema perdeu o calor, a energia interna diminuiu. Tá? Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Ó, a energia interna, né? O movimento ali das partículas diminuiu. Tá? Vamos voltar aqui, vamos aquecer um pouquinho mais, né? A gente pode ir já para, sei lá, voltar à temperatura normal, em 300 Kelvin. E aí a gente consegue até visualizar agora o conceito de realizar um trabalho de compressão sobre esse sistema. Então, o meu trabalho 218 Kelvin já fica no grau de agitação bem maior, que é deixar 307 Kelvin, é arbitrário isso. Mas vejam o que acontece quando eu pressiono as paredes. Eu vou fazer aqui uma pressão de 1/3, né, do que diminuir 1/3 do volume. Vocês lembram lá da lei de Charles, lei de Boyle? Então, aliás, a lei de Charles que expressa isso, que a lei de Boyle estabelece isso, que é a relação pressão-volume de um gás é diretamente proporcional com a recíproca, né, da outra função de estado. Então, ao diminuir o volume, eu aumento a pressão. Notem que tem um manômetro ali, 59,8. Eu posso retornar aqui, né, porque tinha a condição inicial, diminuiu a pressão, né, mas eu posso exercer um decréscimo maior ainda de volume, ou seja, eu pressionei o sistema. Eu pressionei esse sistema, você consegue visualmente perceber, né, aqui que o grau de agitação ficou maior. Então, quando eu exerço eu exerço trabalho sobre o meu sistema, a energia interna aumenta. Né? E se o meu sistema realizar trabalho, vocês viram muito isso, provavelmente,
durante a primeira parte. São os exercícios clássicos da termodinâmica, da primeira lei. Calcule o trabalho respectivo a uma expansão isotérmica, adiabática, de um gás ideal do volume tal até o volume tal. Então, uma expansão quer dizer que o sistema está realizando o trabalho. Se o sistema precisou realizar trabalho, ele precisou perder energia para que ele conseguisse realizar o trabalho. Porque a energia interna ali é constante. A energia interna é constante. Então, se foi realizado trabalho pelo sistema para as vizinhanças, essa energia gasta para realizar trabalho surgiu de algum lugar. E de onde que surgiu? Do movimento caótico aí dos constituintes do gás. Então percebam que a energia interna ela tende a se conservar, mas claro, ela sofre mudança devido à interferência, à adição, à subtração de calor, né? Ou também a realização de trabalho sobre o meu sistema ou pelo meu sistema. Sempre que eu pensar numa expansão, eu posso imaginar que na verdade é o gás que está ali dentro que está empurrando a vizinhança, né? Então, essa expansão de um gás é a realização do trabalho, né? Se esse gás aqui fosse como se estivesse dentro de um êmbolo, né? E essa tampa fosse algo móvel, essa expansão aqui seria justamente porque a pressão externa é menor do que a pressão interna, portanto o gás empurra, ele realiza trabalho. Para fazer esse movimento, ele perde energia. Perfeito? Acho que assim fica claro, né? Então eu posso fechar isso daqui. Perfeito. Então, se o sistema libera calor, a energia interna dele cai. Se o sistema se expande, eu acabei de falar isso, essa expansão pode ser entendida como a realização de trabalho do sistema para as vizinhanças. A energia interna também vai cair, né? Então, beleza. Já entendemos como que a energia interna está relacionada a essas condições de realização de trabalho e de perda ou ganho de calor. Lembra lá que tem uma outra constatação que a gente tem que fazer quanto ao calor, né? O calor, quando se meu sistema estiver a pressão constante, essa função caminho se torna uma função de estado, né? O calor se iguala à entalpia. E a entalpia é o calor que flui pelo sistema, a pressão constante. Aliás, a entalpia é uma função que define o sistema. Então, é uma função de estado. Lembram lá do ensino médio? Uma reação exotérmica. Uma reação exotérmica é uma reação que tem o ΔH negativo. Isso é uma reação exotérmica. Essa reação exotérmica, essa reação então, que tem um ΔH negativo, acontece por quê? Porque se aconteceu uma reação exotérmica, um fenômeno exotérmico, quer dizer que o meu sistema perdeu o calor. Eu sinto o calor sendo exalado do meu sistema, que pode ser uma copa d'água. Então, se eu sinto esse calor, quer dizer que calor deixou o sistema e veio até mim, é óbvio. E para que isso aconteça, a quantidade de calor, a energia interna do meu sistema teve que diminuir. Lembra lá? Por causa que ele perdeu o calor. E, portanto, o ΔH, ou seja, essa diferença da entalpia antes dele perder calor até agora, até o fato dele perder o calor, torna-se negativo. Então, quando eu me deparar com uma reação do tipo exotérmica,
Quer dizer que o sistema perdeu calor, por consequência, a energia interna do sistema diminuiu e a mesma quantidade que decresceu da energia interna foi o que decresceu a entalpia. O inverso vai ser válido para o contrário. Vamos fazer aqui. Se o meu sistema ganha calor, se eu insiro calor no meu sistema, então vamos fazer aqui o calor indo, né? Então eu vou fazer uma chama de um bico de Bunsen aqui, fica bem feinho meu desenho, mas está valendo. Beleza, então vou colocar aqui a mangueira. Então, ó, tô passando calor, né? Não ficou bom isso. Tô passando calor pro meu sistema. E se isso está acontecendo, então calor está fluindo da chama para o sistema, né? E se isso acontece, a quantidade de calor está sendo inserida, ela vai ser igual ao aumento da entalpia. Como a quantidade de calor vai ser igual a essa variação da entalpia, se eu estou adicionando algo, então eu estou aumentando a entalpia do meu sistema. Então, essa entalpia do sistema, né, propriedades de estado, funções de estado, são coisas que definem o sistema. Então, o ΔH é maior do que zero, diferentemente do que a gente acabou de ver para uma reação exotérmica. Então, essa reação aqui, onde eu insiro o calor no meu sistema, ela é uma reação endotérmica. Por consequência, uma reação endotérmica, um fenômeno endotérmico, um processo endotérmico, sempre acarreta o aumento da entalpia do meu sistema. Se aumentou, é óbvio que essa variação de entalpia tem que ser positiva. Isso é mais uma coisa que relembra o conteúdo da primeira lei. Por que eu estou sendo tão incisivo com isso? Porque agora, pessoal, quando a gente for avaliar a entropia, nós vamos ter que tomar o cuidado de imaginar a entropia e analisar os processos, as variações da entropia do sistema e da vizinhança. Quando eu mostrei na última aula que a entropia tende a aumentar no processo espontâneo, eu não fui completo nessa expressão. A expressão completa quer dizer a entropia do universo aumenta durante um processo espontâneo. Então, eu tenho o que é o universo? É o somatório, no caso da entropia, da entropia do meu sistema e da entropia das vizinhanças. Esse somatório, quando for maior do que zero, quando for positivo, ele vai representar uma mudança que é espontânea, perfeito? Então, é isso que eu tenho para falar agora, né? Antes eu acho que tem o exercício do sapo boi, né? Eu fiz um comentário, tinha colocado aqui o exercício do sapo boi, né? O exercício do sapo boi é um exercício muito simples, né? Que fala ali, vocês já leram o enunciado, né? Então, é simplesmente usar essa equação simplesinha aqui, reversível, sobre a temperatura. Então, o ΔS do sistema, né? Também faltou um sistema, ele é igual o calor exalado pelo animal, 100 joules, e aqui 100
joules em relação à temperatura. Temperatura aqui 25 graus Celsius, portanto 298,15 Kelvin. Então a resultante aqui é igual a 3,35 vezes 10 na menos 1 Joule por Kelvin na menos 1, né? O Joule por Kelvin, enfim. Joule vezes Kelvin na menos 1, que aí fica na notação científica, duas casas decimais e eu tenho tudo na mesma linha. Então, essa variação da entropia, notem que se você ler o enunciado do exercício do sapo-boi, você vai perceber que fala qual é a variação da entropia da água, né? Que o bichinho estava dentro de um aquário. Então, o que é a água nesse sistema? Aliás, se eu considerar a entropia, o aumento da entropia, aí fica arbitrário, né? Quem é o meu sistema? Será que é o sapo-boi ou o aquário que contém o sapo-boi, né? Então ainda vai ficar a ser definido o que é o sistema, se é só o animal ou se é o animal e a vizinhança, né? Mas por hora a gente, por isso eu até apaguei aqui do slide e do que eu apresentei aqui o CIS, por causa que nós não sabemos necessariamente, o exercício ainda é do início do capítulo, fala somente sobre variação da entropia, mas a gente sabe que essa liberação de calor pelo sapo-boi aumenta a entropia da água, tá? E ela aumenta a entropia que faz com que, se eu conseguisse contabilizar ali antes disso acontecer, eu perceberia que haveria um aumento de 3,35 vezes 10 a menos 1 Joule para cada Kelvin de temperatura. Então, notem que eu vou ter sempre um aumento da entropia que é respectivo à temperatura, depende da temperatura. Por que isso é relevante agora? Porque eu já fiz algumas constatações sobre o que é a entropia quanto ao grau de desordem. E vocês já perceberam naquela animação ali que eu fiz que quando eu aumentava a temperatura, eu aumento o grau de desordem. E quando eu aumento a pressão ou mexo no volume, eu também tenho uma influência nesse grau de desordem, no grau de agitação das moléculas. Então, você tem que imaginar que esse calor que o sapo-boi passou para o sistema transformou isso em agitação das moléculas. E essa agitação, a forma mais simples de eu conseguir mensurar isso é por uma unidade de energia em relação à temperatura que o sistema se encontra, tá? Por isso que eu sempre vou analisar a entropia ou a variação da entropia em valores que remontem a unidades de energia, como é Joule, caloria, erg, BTU, qualquer coisa dessas aí é a unidade de energia, electron-volt, enfim, mas as mais convencionais para nós aqui na termodinâmica, principalmente em relação ao trabalho, pressão, volume e qualquer outro tipo de constatação sobre sistemas químicos, as mais comuns é Joule, caloria, então, que são perfeitamente intercambiáveis aí por uma relação de 1 vezes 4,182, né? A conversão de caloria para Joule. Então, quando eu tenho essas unidades, eu consigo entender que esse é o aumento de movimento do sistema. Sempre lembrando que a entropia pode ser entendida dessa forma, como aumento de entropia do sistema, ou seja, aumento do grau de agitação da molécula, das moléculas que constituem. Beleza. Temos aqui o exercício sapo-boi, então, que já foi feito. Vamos a algumas constatações. Vocês provavelmente devem se lembrar disso daqui, né? Que quando eu realizo trabalho sobre o meu sistema, esse trabalho ele pode ser realizado de distintas formas. Mas a gente
só pegou duas formas para passar pelo escrutínio aí da disciplina, que são os extremos. Ou seja, um movimento, uma realização de trabalho de maneira... Me desculpem, tive que fazer uma pequena pausa. Então, retomando, quando eu tenho um processo que é dito reversível, eu estou num extremo da possibilidade do evento. Quando eu digo de maneira irreversível, eu digo que estou num outro extremo. E esse extremo à direita aqui, da reversibilidade, quer dizer que eu faço o processo da maneira com que haja o maior rendimento possível. Sempre entenda isso. É um processo que está acontecendo de uma maneira a maximizar o rendimento. Tá? É um processo reversível. Ele vai sendo feito em proporções, quando eu tinha, por exemplo, um trabalho pressão-volume sendo feito, uma compressão reversível, eu ia tendo pequenos incrementos de pressão a cada passo infinitesimal de tempo. Então, essa é a garantia de que fosse feito lentamente e possibilitava que o sistema sempre estivesse em equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico faz com que nada desse trabalho sendo realizado sobre o sistema fosse perdido de outra forma. E todo esse processo gera um incremento de energia interna. Então, um processo que é reversível é sempre um processo que está acontecendo no seu máximo, perfeito? Então, por isso que a gente sempre vai ver essas considerações quanto à reversibilidade ou não. Então, o calor reversível, eu já vi pela definição de entropia, que é associada à temperatura, em relação à temperatura, me dá a magnitude de aumento da entropia. Eu já sei algumas coisas, você já sabe algumas coisas, na verdade, né? Que a entropia, ela aumenta, né? Então, a entropia como um grau de desordem da matéria, obviamente que ela vai aumentar com a temperatura e vai aumentar com o volume. Porque se eu pegar algo a 0 Kelvin, lá menos 273,16 graus Celsius, ou 0 absoluto, 0 Kelvin crivado nessa temperatura em graus Celsius, lá nessa situação hipotética que é alcançar esse 0 absoluto, né? Digo hipotético por causa que nunca foi alcançado de fato já chegou-se aí a 10 na menos 5 Kelvin, o mais próximo do zero que já foi possível chegar. Então 10 a menos 5 Kelvin é a menor temperatura, mas se fosse possível chegar a 0 Kelvin, eu estaria em um regime onde a estrutura, pegando um gás ideal, ele estaria perfeitamente alinhado nas 3 dimensões, e até os elétrons que constituem esses átomos que estão ali nas eletrosferas, eles estariam estáticos. Impossível fisicamente. Mas é uma expansão, né? Compressão, né? Mas é uma forma de pensar de como que seria o 0 Kelvin. Então, máxima, olha o que eu falei, perfeitamente organizado e estático. Ou seja, não teria nenhum tipo de movimento. Entropia zero. Tanto é que a terceira lei da termodinâmica, que eu só estou falando aqui, eu não vou apresentar elas e não vou discutir, mas você já entende o que é, fala sobre a 0 Kelvin, a entropia é zero. Também entropia ser zero é muito difícil, porque não chegamos a 0 Kelvin. Mas sim é uma condição, seria uma situação ideal, né? A 0 Kelvin, a entropia de um sólido perfeito seria zero. Perfeito? Então, mas não está a 0 Kelvin. Está uma temperatura maior. Então, se está uma temperatura maior, tem agitação. Não está completamente perfeito e alinhado. Não está reto e perfeito. Então, a desordem é entropia. Né? Então, se há um grande grau de desordem, pessoal, quer dizer que há entropia. Conforme eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando o grau de agitação. Aumento a entropia. Se eu aumento também o volume,
dessa amostra, desse meu sistema, eu também tenho um incremento grande da entropia. Isso encontra fundamentação algébrica. Que se eu pegar aqui uma expansão de um gás, deixa eu diminuir minha tela aqui para não sacrificar o slide. Se eu pegar um gás qualquer, um gás ideal, melhor dizendo, eu sei que a entropia dele vai ser dado por essa razão aqui. Aqui consegui deixar um pouquinho maior o slide. Né? Vai ser dado por essa expressão, ΔS igual ao calor que esse sistema adquire ou exala para o sistema, para as vizinhanças em relação à temperatura. Perfeito. Então, se eu pegar um gás ideal, pego aqui um gás ideal e promovo uma expansão, e o inverso vai ser dado por uma compressão isotermicamente de um gás ideal, pela primeira lei da termodinâmica, eu sei que qualquer expansão ou compressão isotérmica de um gás ideal leva a isso. Não há energia, não há mudança da energia interna. Portanto, eu posso equacionar isso de outra forma, né? que Q vai ser igual a menos W. Se Q é igual a menos W, eu pensar que esse calor que flui de maneira reversível, ou se esse trabalho é realizado de uma maneira reversível, o meu calor também vai ser reversível. E quando eu tenho esse tipo de situação, tanto calor quanto trabalho, eu posso substituir ali aquele Q reversível na próxima equação aqui, né? Então, o meu calor reversível se torna essa equação aqui, ó. Aquilo que era calor, eu substituí por W, aqui embaixo. Então, a variação de entropia de uma expansão ou de uma compressão isotérmica de um gás ideal pode ser entendida também como o negativo valor do trabalho que fluiu por esse sistema a dada temperatura. E eu tenho uma expressão para esse trabalho que acontece de maneira reversível. Vocês lembram disso, né? Eu acredito que sim. Né? Então, há um processo reversível, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Só para... O trabalho é igual a menos nRT ln de V2 sobre V1. Se eu colocar esse, como ali estava menos W, né, eu posso multiplicar tudo isso por menos 1 também, então eu fico com mais nRT ln de V2 sobre V1, que é o que eu tenho já aqui em cima. Né? Então, beleza, eu tenho nessa expressão aqui ao lado uma forma de relacionar a variação da entropia do sistema quando eu tenho uma expansão isotérmica. Só um adendo, né? Como eu tenho uma temperatura aqui, eu corto com um T ali da expressão da entropia. Né? Então, rearranjando tudo, fica nR ln de V2 sobre V1. Pela lei de Boyle, o volume é igual ao recíproco da pressão. Lembram lá dos fundamentos da lei dos gases. Então, eu posso, como um é o recíproco do outro, eu posso sempre fazer essa troca aqui de P2 para P1 e V1 para P2. V2, P1, V1, P2. Então, se eu quiser somente trabalhar com pressão, eu só tenho que inverter os índices ali, tá? Por uma mera... Ou também fazendo essas substituições, você vai conseguir chegar ao mesmo passo, perfeito? Então, como eu tinha uma situação que eu tinha uma situação onde
eu tenho uma expansão, agora vai ser importante eu usar esse slide aqui. Então, a variação da entropia está relacionado a uma expansão isotérmica reversível de um gás ideal, está relacionado a isso daqui, NR ln de V2 sobre V1. O que é V2? O volume final. Tá? E o que é o V1? É o volume inicial. Perfeito? Então, volume final pelo volume inicial. O que eu quero chegar com isso? Se eu tenho uma expansão, a equação que eu coloquei ali é para uma expansão qualquer, né? Então, uma expansão de um gás no cilindro, que é aquela equação lá do menos W, onde W menos nRT, que eu substituí aqui. Notem que se eu simplesmente fazer qualquer N, onde N é um número de mol, então uma constante, sempre vai ter que ter alguma coisa, né? Então 1, 2, 10, então sempre vai ser um valor positivo, inteiro. R é uma constante, 0,082 litro por atm Kelvin mol, 1,96 caloria, ou 8 joules, enfim. E ln2 sobre ln de V2 sobre V1, que valor que sempre vai ter? Pega aí uma calculadora e faz esse teste aí. Coloca para uma expansão V2 sempre maior do que V1, o que você vai ter? Sempre um valor, não importa que a expansão pode, por exemplo, o gás pode se expandir. Volume inicial, que está aqui embaixo, de 1 litro, imagine que coloca ali 1 litro, e para um volume final de 1,1 litro. Então, V2 igual a 1,1. Faz isso no tua calculadora. ln de 1,1 dividido por 1. Tá, mas e se o volume aumentou mais? Então, o volume final foi para 10 litros, 100 litros, 1 milhão de litros, 1 bilhão. Faz esse teste agora. Você vai perceber que todos esses resultados têm uma coisa em comum. Todos esses resultados, pessoal, até pelo fato que eu tenho um N que é positivo, um R que é positivo, nunca vão ser nulos. Esse ln de uma expansão, ou seja, uma expansão sempre vai ser um volume final, o V2 vai ser maior do que o V1, vai acarretar sempre esse ln dessa razão em um valor positivo também. Então, se tudo aqui é positivo, a entropia, a variação da entropia, melhor dizendo, a variação da entropia para um processo de expansão sempre vai ser positiva. Então, o aumento do volume faz com que a entropia aumente. Isso a gente já observou na aula anterior, quando eu mostrei lá as 3 ovelhinhas que estavam em 3 pastos, e aí essa quantidade de pastos foi dobrada. As possibilidades que eu tinha, fatorialmente ali, eu tinha mais possibilidades onde elas estivessem dispersas. A maior quantidade, a maior possibilidade que eu tinha é que elas estivessem dispersas entre os 2 pastos do que somente em um ou somente em outro. Lembram disso? Então, isso também aparece agora aqui. A entropia de um processo espontâneo sempre aumenta. Portanto, quando eu pego um cilindro com gás e abro ele vai tender a se expandir, porque isso é espontâneo. Então, o sentido das coisas sempre, o sentido espontâneo sempre acompanha um aumento da entropia. E olha o que acontece aqui quando eu olho a expansão de um gás. O que você acabou de perceber? Que a expansão de um gás ideal,
uma expansão reversível isotérmica, ela vem necessariamente acompanhada do aumento da entropia. Eu acabei de provar isso para vocês, mostrei antes estatisticamente que isso era mais factível de acontecer, que as ovelhinhas tendem a ocupar o maior volume possível. Vocês já conhecem isso da realidade de vocês, porque vocês nunca entraram em um lugar onde todo o gás atmosférico estava contido em um único canto da sala. Vocês sempre entraram em lugares onde tinha, salva, exceto em algumas flutuações pequenas, sempre tinha a mesma pressão barométrica em todo o recinto. Tenho certeza que você sempre vivenciou isso. Então, sempre o gás, a atmosfera, né, a gasosa estava ocupando o maior volume possível. E agora eu mostro que para uma expansão isotérmica reversível, ou seja, para uma expansão onde eu tenho maior efetividade possível, isso de fato acontece. Uma expansão sempre leva a um aumento da entropia. E a gente já entende que o aumento da entropia está relacionado a um processo espontâneo. Eu acho que isso é um grande momento aí da aula, né? Então, é muito legal esse momento. Perfeito. Então, essa explicação já foi dada. Vocês provavelmente já devem ter entendido isso. Aqui, então, daí eu só fiz o mesmo para uma mudança de pressão, que vai ser dispensa aí qualquer outro comentário adicional, né? Por causa que a analogia é a mesma. Lembrando que aqui eu deixei na forma diferencial aquela mesma equação que a gente estava vendo antes, da variação da entropia. Ela também só deixei da forma diferencial, não sei porquê, mas a gente integra ela e está tudo resolvido. Lá da primeira lei também, quando tem um sistema acontecendo, um sistema sofrendo algum processo a pressão constante, e é outra coisa que acontece quase que diuturnamente, né? Sempre algum professor de termodinâmica insistindo com pressão constante, né? Em outros momentos foi falado sobre volume constante, acredito. Mas porque a fixação do professor de fisicoquímica com processos que estão acontecendo a pressão constante? Porque aqui e aí, os processos são a pressão constante. Qualquer processo, físico, químico, qualquer processo ele é a pressão constante. Porque pensa bem, eu estou aqui vivo e tal, então tem um monte de moléculas no meu corpo, algumas delas estão reagindo, espero que continuem assim por muito tempo. Estou respirando, então estou liberando gases aí da oxigenação das hemácias e tudo isso está sendo isolado aqui, né, na atmosfera. Você fica contabilizando qual é o incremento ou decréscimo para a pressão atmosférica da tua respiração? Não, ninguém nem pensa nisso. Por quê? Porque a atmosfera é tão grande em relação a nós, seres pequenininhos ali no planeta, a atmosfera é tão grande que é irrelevante o fluxo de gás aqui nos meus pulmões e na atmosfera. Então, por mais que eu segure o ar aqui e depois solte dentro de um outro quarto, isso vai alterar muito pouco. Eu posso desconsiderar, né, o quanto que isso está contribuindo com a pressão atmosférica como um todo do planeta. Então, eu considero que a pressão atmosférica aqui é constante. Eu estou a nível do mar. Então, aqui é um ATM de pressão. Aí, em Ponta Grossa está um pouquinho mais alto, né? Vai estar uma pressão um pouquinho menor. Mas isso é devido à situação geográfica. Mas, no geral, a pressão é a mesma. Então, por isso a fixação de processos a pressão constante.
A pressão constante, meus queridos, o calor que flui de maneira reversível é igual à capacidade calorífica, aqui falta um P, tá? CP, a capacidade calórica à pressão constante, e dt. Tá? Então, CP dt, então, agora eu vou integrar tudo isso, né? Se eu substituir ali esse CP dt aqui, né? Esse C de capacidade calorífica vezes a diferencial da temperatura, eu obtenho essa expressão, né? A variação da entropia é igual à capacidade calorífica, que capacidade calorífica, a pressão, e a volume constante também são duas coisas diferentes, a capacidade calorífica, a pressão, e a volume constante. Mas como eu falei, a gente tem uma fixação com a pressão constante e praticamente aqui sempre eu vou passar exercício com a capacidade calorífica, a pressão constante. Na maioria das situações, essa capacidade calorífica, pelo menos no range ali de temperaturas e de pressões que a gente vai fazer exercício, na maioria dessas situações, a capacidade calorífica é constante. Se é uma constante e eu pretendo integrar tudo isso, né? Então, aqui a gente pode integrar tudo isso, integrar isso daqui. Então, eu vou ter a variação da entropia, ΔS, igual a integral do que? De T1 até T2, né? Por causa que aqui eu tenho a capacidade calorífica, ela ainda não saiu da integral, mas a variação aqui, a única variável que eu tenho é a temperatura, né? Então, eu tiro a capacidade calorífica aqui do integrando, então eu tenho a capacidade calorífica como uma constante, e essa integral aqui, T1 a T2 de dT sobre T, é bem facinho de avaliar, né? É o ln de T2 sobre T1, tá? Então, a variação da entropia, meus queridos, minhas queridas, a variação da entropia também pode ser entendida como a pressão constante, pode ser entendida como capacidade calorífica vezes ln de T2 sobre T1. Tá? Essa equação aqui demonstra a relação da entropia com a temperatura. Nós já vimos a variação da entropia com o volume. E aí, quais constatações que nós podemos fazer observando essa equação? O que tem, do mesmo jeito que eu falei ali anteriormente, né? O que tem de incrível nessa equação aqui embaixo em relação ao que eu mostrei de incrível na outra relação? Que a capacidade calorífica para todo o processo, para todas as moléculas, aí, todas as substâncias, a capacidade calorífica sempre vai ser positiva, porque a capacidade calorífica é isso, é a razão entre calor cedido para essa substância em relação à temperatura. Ela tem essas unidades, né? Joule por Kelvin. Então, essa capacidade calorífica ela sempre vai ser algo que está relacionado ao quanto de energia eu preciso colocar naquele material para que eu aumente 1 grau, 1 Kelvin, a sua temperatura. Então, não existe nenhum material, não na Terra, com capacidade calorífica negativa. Então, sempre a capacidade calorífica é positivo. Perfeito? Sempre. Então, por isso eu coloquei esse maisinho ali. Existe algum outro lugar que a capacidade calorífica pode ser negativa? Sim. Aonde? Uma estrela, uma supernova, por exemplo, ou uma estrela de nêutrons. Nesses lugares, o calor inserido não eleva a temperatura. Uma estrela de nêutrons, um buraco negro, no centro de uma supernova. Nessas regiões do espaço sideral, o aumento aí tem aquela situação da radiação de Hawking, né, que, na verdade, todo o calor que está indo para aquela situação de singularidade, tempo e espaço, não eleva a temperatura, mas sim abaixa. Então, é uma região extremamente estranha do universo. Mas isso é lá, bem longe da gente. Aqui, e pertinho aí, perto dos outros planetas, ou aqui nesse planeta,
A capacidade calorífica ela é sempre positiva. Análogo àquilo que você deve ter feito para temperatura 2, sendo a temperatura final sendo maior do que a temperatura 1, a temperatura inicial, você vai perceber que esse valor de ln de T2 sobre T1, quando mantém o T2 maior do que T1, sempre vai ser positivo. Portanto, a variação da entropia de uma substância sempre é maior quando eu aumento a temperatura. Tanto quanto óbvio, né? Porque que eu já mostrei isso, já criei esse tipo de raciocínio lá anteriormente com vocês, perfeito? Eu acho que já estamos aqui com 50 minutos de vídeo, eu acho que isso já contempla a carga horária que temos para a semana. E aí, quinta-feira que vem, nosso próximo encontro, nossa próxima aula, eu vou continuar com mais algumas constatações sobre como que acontece a variação da entropia para processos físicos, mudança de estado físico. O que acontece, e vocês também já têm noção disso, mas mostrar algebricamente quando acontece um processo de transição de fases, principalmente as fases mais conhecidas, processo de transição de estados físicos, principalmente os estados mais conhecidos como mudança do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Quando eu tenho esse tipo de processo físico acontecendo, como que a entropia se relaciona a isso, né? Nós vamos entender isso melhor em todos os processos e também mais em alguns processos químicos, perfeito? Então, eu acho que por hoje já está adequado a carga horária e até semana que vem, perfeito? Até mais.